Olá, amigos traders, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui novamente Walter, canal Povo V3 Educacional, para conversar com vocês um pouco mais sobre psicologia na negociação, tá certo? Nós vamos conversar sobre como usar a psicologia no momento de criar nosso plano de trade, no momento de criar a nossa atuação no mercado financeiro, ok? Então vamos lá. Aqui começo com a frase de Sun Tzu, que eu não sei se é assim que fala, do livro A Arte da Guerra: conheça a si mesmo e você vencerá as suas batalhas. Então isso aqui é bem importante. Nós precisamos saber nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, nossas características, para que quando eu entrar numa guerra, ou entrar num trabalho, entrar numa luta, entrar em qualquer disputa, eu saiba onde eu posso ser atingido e perder, e de que forma eu posso atingir e ganhar. Entendeu? Então, guarde essa frase: conheça a si mesmo e você vencerá todas as batalhas. Então, diz, como nesse texto que eu pus aqui, e ele diz assim: conhecer traços de personalidade associados a traders de sucesso e as coisas que eles fazem para ter sucesso nas negociações não aproxima você de alcançar o sucesso, a menos que esteja praticando o que você sabe de verdade e fazendo isso de forma consistente. Então não adianta você saber, você ler lá os magos do mercado, aí o trade fala que faz isso, faz aquilo outro, aí você vai ler, decora, mas se você não colocar em prática, não vai funcionar. Se você não fizer isso de uma forma consistente, dedicada, com disciplina, não vai funcionar. O problema é que nós humanos muitas vezes sabemos, mas não sabemos. A gente acha que sabe, né? É isso que o texto quis dizer. Nós achamos que somos o máximo, mas não somos. Ou que sabemos tudo e não sabemos. Isso é uma coisa muito delicada. Tem muito sabe-tudo no mercado, né? Mas eu não falo que ninguém está certo e ninguém está errado. Mas as pessoas que se acham acima do bem e do mal, precisa tomar cuidado para não cair e se machucar, né? Então, para trader de sucesso, essa habilidade de fazer é inata e não há problema. Então, quer dizer, o cara já tem isso dentro dele, nasceu com isso, né? Então, fazer isso para ele não é problema. Para a maioria, no entanto, fazer é o desafio que mantém o processo das negociações indefinido. O motivo é a confiança. As estratégias de negociações devem ser baseadas em uma base de verdade para ter sucesso. Uma boa consciência de mercado permite que você veja a verdade com mais clareza, para que tenha mais confiança em fazer e executar as táticas adequadas. Confiança é uma coisa muito importante. E essa confiança você adquire com estudo, com treino, com disciplina. Só assim você consegue obter confiança. Porque se você não treinar, você não sabe como vai acontecer. Se você não souber como vai acontecer, você vai entrar e vai ficar em dúvida. Será que vai? Será que não vai? Será que vai? Será que não vai? E aí você acaba saindo e o mercado vai. E você vai e o mercado volta. Então, você tem que treinar, você tem que estudar. Para que você possa, como eu vou explicar, entrar e se sentir seguro do que você está fazendo, entendeu? Você trabalha no escritório e aí você entra lá sem conhecer os parâmetros, as diretrizes desse escritório. O que você faz? Já entra metendo a mão, fazendo, não, eu sei tudo, lá no outro trabalho. O trabalho, aqui é aqui. Então aqui você tem que se adaptar às normas desse lugar, às regras desse lugar e obedecer essas regras para que você tenha sucesso neste lugar. E no trade é a mesma coisa. Você já conhece o trade? Você já faz trade? Há quanto tempo você faz trade? Você já é consistente? Você já tem uma estratégia? Não. Então vamos devagar. Vamos criar um psicológico favorável,
vamos buscar uma estratégia, vamos treinar estratégia, vamos buscar conhecimento, vamos buscar apoio educacional, né, que está dentro do conhecimento, para que aí você possa evoluir dentro dessa nova profissão, tá bom? Então, como você melhora sua percepção de mercado e começa a tomar as medidas necessárias para desenvolver um caminho para o sucesso? Vamos lá, vamos entender melhor isso. Quem é você, né? É importante saber, como diz aquela frase, conheça-se a si mesmo. A personalidade não influencia apenas como nos movemos e respondemos em nosso ambiente. Também nos faz agir de certas maneiras que se refletem em nossos métodos de negociação. Ao compreender sua personalidade, você é capaz de modificar comportamentos prejudiciais à sua negociação e criar um plano de negociação que apoie seus comportamentos. Tudo em cima do que eu falei anteriormente. Tem que se conhecer, né? Para que você saiba quais são os seus movimentos e de que forma esses movimentos, junto com a personalidade que você tem, vão te ajudar ou vão te atrapalhar na hora de negociar, né? Então isso você tem que analisar antes para usar essa sua personalidade, para usar o seu modo de ser para criar o plano de trade. Mais à frente nós vamos entender melhor isso. Um perfil de personalidade é uma ferramenta de gestão do conhecimento usada para avaliar os atributos pessoais, valores e habilidades de vida de um trader em um esforço para maximizar seu desempenho. As perguntas em um teste de perfil de personalidade são elaboradas para buscar informações sobre o temperamento do trader, métodos de tomada de decisão, estilos de negociação, atitude geral e compromisso com o trabalho, juntamente com considerações sobre qualidade de vida. Então vamos lá. As perguntas são: temperamento. O que é o temperamento? Se você aguenta uma operação longa, se você aguenta uma operação curta, isso é uma forma de analisar o seu temperamento. Porque se você tem um temperamento agitado, de repente você precisa ser um cara que opera em prazos curtos, operações curtas, né? Porque você não tem a paciência, você não tem um psicológico preparado para aguentar horas numa negociação, né? Ou quando você quer pegar uma tendência, às vezes essa tendência demora horas para se desenrolar e você atingir o 5 por 1, 4 por 1, 3 por 1. Então você entra para fazer 1 por 1. Ou às vezes 1 por 5, 5 para perder, 1 para ganhar, tipo scalper, entendeu? Então você precisa verificar o seu perfil para isso, né? Isso é uma das coisas. Qual é o método que você vai tomar a decisão? Isso seria um trade system, um setup. De que forma você vai tomar essa decisão? De que forma você vai tomar a decisão de entrar e sair do mercado? Você tem que ter uma coisa já pré-definida, bem trabalhada e bem estudada, tá certo? O estilo de negociação está dentro do que você quer fazer. Quer ser scalp, quer ser um cara que alonga, quer ser swing trade, quer ser, sei lá, trabalhar com opções. Você vai escolher o seu estilo de negociação. Então, aqui fala atitude geral e compromisso com o trabalho. Isso aqui é disciplina. Disciplina. Você tem que chegar no seu lugar de estudo, trabalho, estudar com disciplina, ter foco. Entendeu? Ter foco. Não pode desviar a atenção para WhatsApp, para Telegram, para Face, para nada. Tem que ter um foco, um compromisso com aquilo que você se propôs a fazer. Né? Buscar os seus objetivos. Quais são? Aprender a operar na Bolsa de Valores, e para isso eu preciso estudar. Tá certo? Então isso aqui é o compromisso com o trabalho. E aí juntamente com considerações sobre qualidade de vida. Então o que você almeja? Você almeja uma qualidade de vida boa? E o que você precisa para ter essa qualidade de vida? Você precisa de sucesso na sua carreira, você precisa de sucesso no seu negócio, você precisa de sucesso no seu trabalho. E para que você tenha sucesso no seu trabalho, você precisa de compromisso, dedicação, criar um estilo de trabalho, né? Ter métodos de trabalho, tomar atitudes, né? De acordo com a sua personalidade.
tudo isso vai fazer com que você avance e melhore na sua vida de trade. Então, depois de entender o seu conjunto natural de habilidade, você pode encontrar uma abordagem de negociação adequada. Por exemplo, uma pessoa cautelosa pode preferir seguir tendências de longo prazo, como eu disse antes, enquanto alguém que é mais espontâneo pode preferir day trading. Embora os comportamentos possam ser modificados, a essência de quem você é será difícil de mudar. Porque se você se forçar a ser algo que você não é, em vez disso desenvolverá um plano criado para alavancar seus pontos fortes e apoiar seus pontos fracos. Então é isso que perceba que sempre é redundante, né? As coisas voltam sempre no mesmo ponto. Você tem que usar sua personalidade para criar as coisas que você pretende usar no seu trabalho, no caso o trade. Ele não pode mudar a sua personalidade. Você tem que adequar o que você quer fazer à sua personalidade. Você tem que criar um método, uma forma de trabalhar de acordo com quem você é e não com o que te disseram que você é, certo? Tem que usar os seus pontos fortes para ganhar e usar seus pontos fracos para você saber como defendê-los, tá certo? Um dos motivos pelos quais muitos comerciantes se esforçam é que acreditam que seguir um plano comercial que funcione para outra pessoa funcionará para eles. Não. Inclusive, esses dias, uma pessoa no grupo do Facebook me pediu para criar uma regra de execução. E aí eu expliquei para ele o seguinte: eu não crio regra de execução porque a regra de execução ela é para mim. Eu não posso criar uma regra de execução para você, porque a minha visão de mercado, a minha visão financeira, né, o meu financeiro é diferente do seu. Então, como eu vou criar uma regra de execução, falar eu arrisco perder 10 para ganhar 20? Talvez eu possa perder 10 para tentar ganhar 20. Será que você pode? Ou pelo contrário, eu arrisco perder 5 para ganhar 2. Será que você quer arriscar mais do que você pretende ganhar? Cada pessoa tem a sua característica. Então, cada pessoa tem que sentar e olhar o seu operacional, o seu setup e analisá-lo, ver qual é o estilo desse setup, se está de acordo com o que você pretende, e aí sim tomar uma decisão. Agora, simplesmente porque o Walter tem um setup, esse setup é maravilhoso e ele ganha dinheiro, eu também vou ganhar? Pode até acontecer, mas você precisa treinar esse setup, adequar ele a você e ver realmente se ele se adequa a você. E aí sim, beleza, vamos usar, tá bom? E esse tipo de situação vamos lá, funcionar para eles, né? O motivo é que a estratégia que estão aplicando são elaboradas em torno da personalidade do outro profissional e não da própria. Você é único e seu caminho para o sucesso será o seu próprio. Cada um tem um caminho, cada um tem uma estrada. Inclusive no começo, acho que no primeiro vídeo, tem lá, para atingir o pico da montanha, existem vários caminhos. Então, nós temos que procurar o nosso caminho para chegar no topo. Eu posso seguir uma ideia, mas eu não posso seguir à risca o que o outro está fazendo. Entendeu? Eu tenho a minha capacidade física, vamos dizer assim, vamos falar em chegar ao topo de uma montanha literalmente. Eu tenho a minha capacidade física, então eu vou procurar um caminho menos íngreme, que talvez demore mais tempo. Eu vou dando volta na montanha, fazendo um caminho circular, mas que ele não seja muito pesado para que eu consiga, na minha condição física, chegar lá. Uma pessoa mais jovem
talvez queira chegar mais rápido, então ela pega um caminho mais íngreme. Então ela tem força para isso. Então ela vai usar esse caminho mais íngreme. Então cada um tem a sua condição para chegar ao seu objetivo. Não dá para usar todo mundo a mesma tática. Aí vamos falar aqui, qual o plano comercial funciona para você? Um plano de negociação define as regras para o seu programa de negociação. E alinhá-lo à sua personalidade, perceba que está sempre falando sobre personalidade. Personalidade, cada um tem a sua, entendeu? Então, tudo sempre tem que estar adequado à sua personalidade. Então, alinhá-lo à sua personalidade vai torná-lo mais fácil e agradável de seguir. Pense nisso como seu plano de negócios que permite que você tome decisões de negociações ou negociação. Avalie seus resultados e quantifique suas melhorias. Nenhum plano garantirá sucesso. No momento, um bom plano, quando você o segue, fornecerá consistência e permitirá que você permaneça no jogo por muito mais tempo do que tentar negociar sem nenhum plano. Então, isso aqui está dentro de plano de trade, que a gente vai falar numa outra oportunidade. Dentro do plano de trade, você vai traçar seus objetivos. Então, você tem lá a sua estratégia, você tem a sua disciplina, você tem tudo que você estudou e tem o seu setup, que é o menos importante. O emocional é mais importante, você tem que estar com ele preparado, você tem que estar pronto para ganhar, para perder, tem que ter um gerenciamento de risco adequado, de acordo com o seu financeiro, de acordo com o seu bolso. E aí você procura um operacional. E esse operacional tem que se encaixar dentro das suas possibilidades. Então, se você tem pouco dinheiro, você vai arriscar pouco e vai buscar também ganhos menores, mas ganhos consistentes que no passar do tempo vai tornar o seu capital maior e possibilitar que você possa fazer operações maiores, né? Então, você precisa ter um plano. E esse plano tem que ser seguido para que você consiga ter uma consistência e permanecer no jogo por muito mais tempo. Quando você desenvolve um plano de negociação, pense em termos do seu desenvolvimento como trader ou comerciante. Em vez de pensar em seus objetivos puramente financeiros, ao desenvolver-se puramente financeiros, não pense só no dinheiro. Inicialmente, nós temos que pensar em adquirir consistência, adquirir confiança de trabalho, entendeu? Vamos voltar ao exemplo de um escritório. Eu entro no escritório como office boy, então eu tenho que aprender quais são as diretrizes, os parâmetros dessa empresa. Eu vou dar até um exemplo. Eu entrei no Banco Itaú com 16 anos como office boy. Aprendi tudo dentro da função de office boy. E aí eu comecei a almejar voos mais altos, ser um escriturário. Quando eu consegui ser um escriturário, eu me dediquei a aprender o que era ser e como ser o melhor escriturário. E consegui. Aí eu consegui galgar cargos superiores. E assim vai. Isso na vida, isso no trade. Se você não for procurando se desenvolver como trade, só pensar no dinheiro que você vai ganhar, se você entrar como office boy, você falar, eu vou ganhar R$500 como office boy, para mim tá bom, eu quero ganhar R$500, e aí vai lá, eu só quero ganhar mais, quero ganhar, e não quero aprender, não quero evoluir, não quero crescer, não tem o futuro. Uma hora eu vou quebrar, uma hora ninguém vai mais me querer, porque esse cara só quer saber do salário, que dia é o salário, que dia é o salário, mas não quer saber aprender, não quer saber evoluir para poder ir para um outro cargo. É a mesma coisa, entendeu? Então você tem que tentar se desenvolver, né? Você tem que ser capaz de identificar um método que vai funcionar para você, criar uma estrutura que vai capitalizar as oportunidades apresentadas para você. Então decida como você alcançará seus objetivos. De que forma? Estudando, copiando, que eu não acho um bom negócio, entendeu? Defina. Como você vai alcançar seus objetivos?
Premie-se, recompense-se, né? Quando fizer isso de maneiras específicas e significativas. Como é que é premiar-se? Até outro dia eu ouvi um vídeo, a pessoa falou assim: se presenteie, você conseguiu, por exemplo, vamos dizer, eu estou operando, eu consegui uma semana positiva, né? Então no fim de semana eu não vou estudar, eu vou passear com a minha esposa, porque eu já estudei bastante e essa semana eu fui bem, eu mereço uma recompensa. É uma forma de você se premiar e perceber que você está evoluindo. Né? Essa semana eu vou viajar, vou pegar parte desse recurso que eu conquistei no trade e vou para a praia. Se é pouco, vai para a praia. Toma uma caipirinha, toma um guaraná, um suco, senta numa cadeira lá, receba a brisa, relaxe. Já é um presente, né? Porque a vida de trade não é difícil, não é fácil. Ela é difícil, ela machuca, né? Então, quando também as coisas vão bem, a gente merece ser recompensado por isso. Então, a gente vai falar agora qual seria o plano comercial que funcionaria para nós. Então, é importante ressaltar que um plano de negociação não é uma estratégia de negociação, embora um bom plano sempre contenha uma estratégia, né? Em vez disso, um plano comercial é aquele feito sob medida para se adequar à sua personalidade. Novamente, personalidade, a sua capacidade e seus recursos. Então, vamos lá. Quanto você tem de capital, qual a sua capacidade mental e a capacidade psicológica que você tem e qual a sua personalidade. Isso são os fatores mais importantes. Então, para desenvolver um plano comercial, você tem que desenvolver em torno de 3 fatores principais. Que são eles: motivação, risco, recompensa. Vamos lá. Motivação. Então, primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte: por que você quer ser um trader? Muito boa pergunta. Por quê? Aí é bom, põe nos comentários por que você quer ser um trader. Entendeu? Por quê? É interessante, uma pergunta interessante. Então vamos lá. Aqui no texto diz: desculpe, ganhar dinheiro não é a resposta. Não é pessoal para você e, portanto, não é útil para o seu plano de negociação. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Você tem que cavar mais fundo para encontrar sua verdadeira motivação. E você pode não gostar do que vê. Talvez você esteja motivado por entusiasmo. Você já viu operadores de pregão na televisão ou em salas de negociação de filme e deseja a mesma paixão. Mas a excitação não controlada pode facilmente levar à catástrofe. Talvez você esteja motivado pela ganância. Você já ouviu histórias sobre traders que ganham quantias exorbitantes de dinheiro em um único dia e quer lucrar também. Mas a ganância descontrolada geralmente é recompensada com uma decepção avassaladora. Muita ganância leva à derrota. Ou talvez você esteja motivado pela fantasia. Você já leu sobre como negociar por meio de laptop, beber champanhe nas ilhas, mas fantasia não é realidade. Cuidado. Eu recebo muita coisa, como tem um mercado muito grande, né, de trade, então você recebe muita mala direta, muita chamada no Telegram, no Instagram, e aí vem aquelas fotos dos caras operando lá fora. Tem cara que mora na África do Sul, que é um paraíso, tem cara que mora nas Ilhas Caimã, tem cara que mora lá no México, naquelas praias maravilhosas. Aí o cara senta no notebook, alguém tira a foto e ele posta. Mas não é só isso. Aqui, ó, o meu. É simples. Eu estou dentro da minha simplicidade. Estou dentro da minha condição. E tentando melhorar a minha condição. Mas eu não estou querendo voar.
Eu estou querendo continuar andando. Pensa nisso. Continue andando. Então, para desenvolver um bom plano de trade ou comércio, você deve questionar suas verdadeiras motivações. Tem certeza de que negociar é um negócio certo para você? Se você acredita que os mercados existem com o único propósito de lhe fornecer grandes quantidades de dinheiro fácil, pense novamente. Negociar não é uma opção fácil. O esforço necessário para administrar uma empresa comercial deve ser respeitado. Você tem que encarar isso aqui como empresa. Se você montar um pet shop, você tem que comprar material, tem que saber qual o material que mais sai, quais são os principais materiais que as pessoas procuram. Você tem que fazer um estudo sobre o pet shop para você poder começar e ganhar dinheiro, né? Por exemplo, ser médico dá muito dinheiro. Muito. O médico ganha muito bem. Mas você acha que é fácil ser médico? Não é. A mesma coisa aqui. Não é muito diferente. Eu não tenho muita dificuldade em aprender as coisas, não. Mas aprender isso foi a coisa mais difícil até hoje na minha vida. Muito mais difícil. Então pense bem, entendeu? Não finja ser alguém que você não é. Seja honesto consigo mesmo para descobrir as reais motivações, medos e desejos que alimentam sua ambição. Alguns deles serão úteis durante a negociação, mas outros não. Apenas aceite-os, porém, como pensamentos e emoções que você tem naturalmente. Entendeu? Não force a situação, tá bom? Vai devagar. Eles não são o problema, mas como você permite que eles afetem sua negociação, podem ser um problema. Seu plano de negociação o ajudará a medir o quanto você permite que suas motivações, tanto positivas quanto negativas, afetem seus resultados comerciais. Para garantir que o efeito de uma motivação seja lucrativo, você deve começar examinando as suas verdadeiras razões para negociar e, com sorte, aprender mais sobre o processo. Acho que o texto fala por si. Risco. Qual é a sua atitude em relação ao risco? A resposta é um bom ponto de partida para garantir que seus sentimentos sobre os riscos sejam compatíveis com o seu estilo de negociação e seu plano de negociação. Então, quanto você quer perder? Quanto você aceita perder? É o ponto mais importante. O quanto a sua estratégia escolhida te mostra que seria um loss razoável. Ela te mostra que o loss razoável seria 5 pontos no dólar, 200 pontos no índice. Isso é muito ou pouco para você? Então, isso tudo tem que ser analisado no momento de criar um plano. As opiniões sobre riscos variam. Alguns traders pensam nos mercados como uma batata quente. Quanto mais tempo você mantém uma posição, maior a chance de ser queimado. Para esses comerciantes, o risco de mercado é medido pela quantidade de tempo que você está no mercado. Então, existem muitos traders que se sentem muito mais felizes e dormem melhor à noite, mantendo posições de médio a longo prazo. Então, volta, eu já falei sobre isso. O que te deixa mais confortável? Operações curtas, onde você entra e sai rapidinho e corre um risco pequeno, né? Ou fica pouco tempo, porque o risco é grande, mas o alvo é pequeno. Ou você prefere um risco pequeno com alvos mais longos? Isso é individual. Cada um pensa da sua maneira. Recompensa. Risco, recompensa. Quais são suas metas de renda? É importante saber suas metas financeiras e depois dividi-las em cronogramas semanais e diários para ver se são realistas.
Nem é preciso dizer que se as estratégias geram apenas 5% ao mês, é contraproducente ter uma meta de 1% ao dia. Seus alvos não podem ser fantasiosos, né? Eles devem ser baseados nos resultados dos testes de sua estratégia de negociação, tanto para trás quanto para frente. Aí volta naquilo que eu já falei. Eu até falei uma palavra diferente ali, porque não coube a palavra que está escrita no texto para mim, na minha cabeça. Então você não pode criar uma estratégia fantasiosa. Se você almeja 5% ao mês, você não pode ganhar 1% ao dia. Se você quer 1% ao dia, tem que ser 20% ao mês. 20% ao mês é razoável? É um alvo atingível? Se sim, busque, tá certo? Nada lhe impede. Mas tem que ser uma coisa que não seja fantasiosa, que não vá te causar transtorno, tá certo? E a estratégia que você escolher tem que ser testada, tem que ter um backtest. Você tem que ir lá e puxar um histórico dessa estratégia. De que forma eu vou operar? Eu vou buscar 2 pontos no dólar e perder 5? Então eu vou lá e vou pegando o gráfico de hoje para ontem. E vou lá, hoje, quantas vezes essa estratégia que eu quero, esse alvo que eu quero buscar e o alvo que eu aceito perder foram atingidos tanto positivamente quanto negativamente. Então eu teve 3 loss, 2 gain. É uma estratégia que não funciona, porque se eu perco 5 e ganho 2, vou ter que trabalhar muito. Aí se a estratégia me dá 5 gain e 2 loss, opa, eu perdi 10, ganhei 10, empatou, então já está melhorando, entendeu? Então tem que fazer esse estudo, né? Fazer esse estudo para que você tenha confiança na hora de operar. Até eu ouvi uma história outro dia sobre cara ou coroa. Se você fizer o cara ou coroa, você tem 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. E se quando você ganha 1, quando você perde 1, talvez não seja um jogo tão interessante, porque a probabilidade está muito justa. Mas se você, quando ganha 2, quando perde 1, com a probabilidade de ganho de 50%, aí já é uma estratégia interessante. Esse é o tipo de estudo que você tem que fazer em cima da estratégia que você vai usar no day trade. Quanto ela me dá? Qual é a probabilidade? 50, 50, 30, 60, 40, 60, 30, 70. Todas as probabilidades são possíveis de ganhar. Se for 30, 70, eu tenho que ganhar mais quando eu ganhar, sendo que a possibilidade de vitória é 30%, então eu tenho que ter um alvo maior, eu tenho que ter um objetivo maior, para que quando eu ganhar, esse objetivo compense as perdas que eu já obtive, tá? Definir metas é uma parte essencial do sucesso em qualquer coisa que vale a pena. Portanto, as metas de receita são uma grande parte do seu plano de negociação, porque fornecem não apenas um objetivo significativo para trabalhar, mas também uma maneira de acompanhar o seu progresso. Bom? Então aí, vamos juntar o seu plano comercial. O caminho de cada trader é único. Volta lá na montanha que eu falei. Eu, mais velhinho, dou a volta na montanha para transformar o caminho o mais plano possível. E o jovem vai pegar uma subida mais íngreme porque ele aguenta. Então cada um tem o seu caminho. Construir um plano e uma estratégia comercial com base em seus pontos fortes de personalidade e tolerância de risco proporcionará a melhor chance de sucesso sustentável. Não precisa nem comentar. Conhecimento, muito importante. A maior conscientização sobre como você responde às condições de mercado fornece uma visão sobre o desenvolvimento de estratégias para capturar oportunidades. Conhecendo a si mesmo, as suas próprias respostas ao comportamento específico do mercado, você entende melhor
o mercado e é capaz de identificar mudanças nas condições de mercado e implementar a estratégia correta mais rapidamente. Então você tem que conhecer bem o mercado, conhecer as estratégias, conhecer como o mercado funciona, para que quando você estiver em determinada situação, você opere de uma maneira, quando você estiver em outra situação, você opere de outra. Então não basta ter um indicador mágico, não existe. Tem que ter uma estratégia, tem que ter um operacional e tem que ter um conhecimento para saber, agora eu tenho que sair desse operacional e ir para o outro. Né? Então você tem várias ferramentas. Então forme sua estratégia. Conscientização fornece uma ferramenta de gestão do conhecimento para desenvolver uma estratégia, criando um modelo de decisão baseado em verdades. As respostas às perguntas como essas foram a base das estratégias que você desenvolverá. Então vamos lá. Você gosta de negociar com tendência ou contra ela? Se você gosta de operar contra a tendência, quer tirar vantagem da virada inicial ou prefere esperar uma reversão confirmada? Você é um trader direcional ou prefere basear suas estratégias no movimento de volatilidade? Você sempre precisa estar envolvido, isso é, operando, ou prefere uma estratégia mais seletiva, que só negocie algumas vezes por dia? Você prefere uma abordagem mecânica, que seria um robô, um setup, ou uma negociação discricionária, mais privada? Tudo isso você tem que pensar na hora de montar a sua estratégia. Otimize seu plano comercial. Uma vez que as táticas de sua estratégia não tenham sido definidas, elas devem ser otimizadas para as condições atuais do mercado e continuamente reotimizadas conforme as condições do mercado mudarem. Por exemplo, se você tem uma tática de desvio que usa osciladores em diferentes períodos de tempo para identificar uma leitura extremamente sobrecomprada ou sobrevendida e funciona bem em mercados paralelos, ótimo. Mas a estratégia precisa ser modificada quando o mercado está em tendência. Manter o foco objetivo nos fatos é a chave para criar um modelo de decisão para um plano comercial robusto. Seu plano de negociação não deve apenas alinhar suas táticas com as condições atuais de mercado, mas também seus parâmetros de risco e recompensa. Então vai naquilo que eu falei. Você está operando na lateralidade, né? Então você tem uma estratégia, um setup para lateralidade. Bateu embaixo, compra, bateu em cima, vende. Se tal indicador tiver indicando compra, você, né, sobrecomprado, você vê e já fica preparado para vender. Se tiver falando sobre vendido, você fica preparado para comprar. Beleza, vai funcionar. Aí o mercado vira para tendência e o mercado dispara. Então você tem que estar preparado para perceber essa mudança, tem que ter conhecimento de mercado para perceber essa mudança e, consequentemente, ter uma estratégia para esse tipo de mercado. E aí você coloca essa outra estratégia em ação e opera essa estratégia. Então percebe que não basta você ter uma estratégia, você tem que ter um arsenal de estratégias, você tem que ter conhecimento do mercado, você tem que saber quando ele está em tendência ou quando ele está consolidado. E você não vai saber isso simplesmente olhando para o gráfico. Você tem que estudar, né? Buscar conhecimento. E aí as coisas vão aperfeiçoando, você vai aperfeiçoando a sua experiência, você vai melhorando a sua experiência e vai atingir os seus objetivos, né? E que é o que eu desejo para vocês. Então, vou terminando por aqui. Gratidão, grande abraço, fiquem bem, até o próximo vídeo.